Então, o objetivo da nossa agenda hoje é a gente conversar um pouco sobre a lei de informática, o ambiente de desenvolvimento tecnológico, as oportunidades de investimentos em P&D com uma visão do executivo, do legislativo e do ambiente produtivo e de desenvolvimento tecnológico. A gente tem uma programação hoje aqui muito importante para a gente ter um cenário sobre lei de informática, indicadores lei de informática, essa política tão importante para o nosso ambiente de atuação. Eu sou Rosilda Prates, presidente executiva da P&D Brasil. Nós temos o nosso presidente do Conselho de Administração, Marcelo Andrade. Bom dia, pessoal. A gente tem o secretário Alvim, Secretaria de Política de Inovação e Empreendedorismo, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Bom dia. O deputado Daniel Freitas, um super apoiador e protagonista no Congresso para as agendas relacionadas à política industrial de desenvolvimento tecnológico, inovação, lei de informática, desenvolvimento tecnológico como um todo no país. Obrigada, deputado, pela sua disponibilidade. Nós temos aqui os associados da P&D Brasil. Nós temos aqui já estamos com 46 pessoas aqui participando desse evento. O objetivo é nós conversarmos, é um bate-papo muito aberto, muito próximo, onde a gente troca ideias e troca colaboração de informações, mas eu gostaria que a gente pudesse focar em estratégias relacionadas à política de lei de informática. Por isso a fala aqui do secretário, no que se refere aos resultados da lei de informática e o papel dos congressistas no apoio a essa agenda tão importante. Então, eu queria, com isso, dar as boas-vindas a todo mundo e passar a palavra para o Marcelo Andrade para dar as boas-vindas, e aí depois eu retorno com as informações aqui importantes com os indicadores da P&D Brasil. Marcelo, por favor. Ok. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Deputado Daniel e Paulo, secretário Paulo, muito obrigado pela presença de vocês e da equipe. Bom dia a todos da associação, também os convidados dos institutos, todos que estão participando aqui. Eu acho super importante a gente poder falar, né, apresentar, ter os resultados aí da lei de informática. A associação representa um grupo de empresas que tem o seu DNA, pesquisa e desenvolvimento. A Rosilda vai apresentar alguns números aí do nosso, né, o que nós representamos, mas somos empresas onde 80%, né, do que nós temos dos bens de lei de informática, dos bens incentivados, 80% tem tecnologia nacional. Então, isso mostra muito bem, representamos muito bem esse DNA de pesquisa e desenvolvimento feito no Brasil, emprego no Brasil, investimentos no Brasil. E passo a palavra agora à Rosilda, que eu acho que passa mais detalhes aí da nossa associação. Obrigado. Perfeito. A todos de novo. Eu queria passar a palavra bem rápido só para o deputado Daniel dar um bom dia a todos, deputado, e depois para o secretário Alvim, e aí eu pego a palavra de novo para colocar alguns indicadores aqui da lei de informática, pode ser? Porque eu acho que todo mundo está querendo ouvir as boas-vindas de vocês, e depois o Ramato da FINEP e o Carlos Azen do BNDES, ou o Ricardo. Agora eu vi o Ricardo está ali também, para dar um bom dia, e aí a gente entra na nossa pauta, na nossa programação, por favor. Deputado Daniel. Então, bom dia, Rosilda. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os associados da P&D Brasil. Bom dia ao secretário Paulo Alvim. Em seu nome, quero cumprimentar o nosso ministro Marcos Pontes e toda a equipe do Ministério de Ciência e Tecnologia. Obrigado pela parceria de sempre. E é um prazer poder estar aqui e poder ouvir um pouco de vocês os resultados de todos os esforços que nós fizemos para aprovar essa nova lei da informática. E eu tenho certeza que nós vamos ficar surpresos com os pontos positivos. Então, é um prazer estar com todos vocês. Obrigada, deputado. Secretário? Bom dia. Primeiro, agradecer na pessoa da Rosilda, né, o convite da P&D Brasil para a gente fazer esse encontro hoje
né? Eu acho que é extremamente importante, né? Deputado Daniel, né, parceiro, diversas, né, frentes aqui com o Ministério, né? E na sua pessoa eu quero reiterar aqui algo que o ministro Marcos Pontes tem falado sempre, né? A parceria do Parlamento brasileiro com a área de ciência e tecnologia, né? Que transborda apenas o Ministério, mas toda a área, as instituições, a comunidade acadêmica e o setor empresarial. Né? Agradecer, Marcelo, né, em seu nome cumprimento todos os associados da PID, mas eu queria fazer um registro aqui a alguns amigos presentes, Rivera, Azen do BNDES, né, o Newton da FINEP e os colegas da Embrapi. Então, o Ministério também está aqui, Rosilda, não é apenas a Secretaria, e um destaque também à equipe, né, que vocês conhecem bem. Esse ano é um ano emblemático, deputado Daniel, nós estamos comemorando 30 anos da Lei de Informática, né? Esse é um setor, o setor de TIC tem uma diferença porque ele foi, né, alguém lá atrás pensou na necessidade de uma lei setorial que deu suporte e que permitiu a gente chegar até esse momento, e que esse momento, né, com a pandemia, se mostrou fundamental a existência desse ecossistema de TIC muito fortalecido no Brasil, que é fruto de iniciativas de diversos atores, né, mas principalmente de uma parceria público-privada das instituições de ciência e tecnologia e do setor empresarial brasileiro, né? Então, é um momento, eu devolvo a você, como você pediu, né, mas a gente também é um momento de comemoração com um detalhe. Ainda temos muito que fazer juntos, né? E precisamos, deputado Daniel, né, de muita colaboração do Parlamento, porque esse é um setor que precisa ser olhado como um setor estratégico para a soberania tecnológica do país. É fundamental o olhar que nós precisamos ter diferenciado para o setor de TIC, que ele tem um papel estratégico, né, do que vem pela frente, né, com as tecnologias 5G, com as aplicações de IoT. Ou seja, esse é um setor que tem um papel diferenciado para que nós sejamos não consumidores, mas players, né, atores fundamentais nesse novo momento que nós passamos a viver a partir desse ano, com o leilão de 5G, né, com a operacionalização dos instrumentos de IoT. Perfeito, secretário. Bom dia a todos. Primeiro, cumprimentar aqui o deputado Daniel Freitas. A gente realmente acompanha o ótimo trabalho que tem realizado. O secretário Paulo Alvim, nosso colega, nosso amigo, parceiro aí, que tem feito também um trabalho excepcional à frente de várias agendas, né, no MCTI. A Rosilda e o Marcelo, pelo PID Brasil, né, contato quase diário aí para discutir políticas, né, ações, né, em prol do sistema. Todos os demais colegas da Embrapi, do BNDES e de todas essas das empresas, né. A gente sabe que aqui tá uma nata, né, brasileira, que a gente tem que entender, tem que conversar, tem que dialogar para a gente poder cada vez auxiliar, que essas empresas consigam dar saltos cada vez maiores, tá? Então, estou aqui para poder ouvir, ajudar, contribuir, tá, com esse evento absolutamente importante, tá bom? Obrigado, Rosilda, novamente pelo convite. Rivera. Bom dia, Rosilda, bom dia, deputado Daniel, bom dia, Newton, colega, secretário Paulo, bom revê-lo, eu vi isso aí também, Embrapi, todos os demais representantes aí da PID Brasil, um grupo seleto aí de empresas que realmente fazem a diferença em relação ao impacto que trazem na cadeia por força desse esforço inovador, né? O evento aqui tem dois grandes méritos, né? O primeiro é o esforço de mostrar o resultado das políticas de inovação, né? A gente costuma conversar internamente no banco que se mostrar o resultado de colocar mais X leitos em tais hospitais é muito fácil para a população, né? Então é muito fácil comunicar o impacto de educação, saúde, em diversas áreas. A inovação não é tão trivial, né? Entender por que é importante ter uma cadeia de semicondutores, por que é importante ter uma cadeia de eletrônica no Brasil, o quanto que isso é competência e capacitação necessária para a gente desenvolver outras indústrias no país e gerar empregos de maior qualidade, não é uma tarefa tão trivial, então esse evento ele tem esse grande mérito. E outro mérito é colocar aqui em conjunto os atores da política pública para que o Brasil ele não tenha abundância de recursos, né? Então a gente está sempre bem articulado e apontando na mesma direção é importante. Então, saúdo sempre a PID Brasil pelo esforço que faz nesse sentido de casar essas duas pontas, muito importante, e aguardo aí ver os resultados do ano aí da política. Bom dia a todos.
Obrigada. Então, eu vou passar alguns números aqui. Então, a gente vai ter eu vou passar alguns indicadores, depois eu passo a palavra para o deputado Daniel Freitas, depois para o secretário Alvim e a equipe para fazer a apresentação, e aí a gente entra num debate aqui das informações e resultados. Estão vendo a minha tela já? Sim? Sim. Sim, sim, estamos vendo. A gente fez um compilado aqui de indicadores da PID Brasil que a gente acha importante que o ambiente reconheça a relevância e a importância da lei de informática. E aqui a gente tem um extrato do perfil dessa amostra, dessa significativa amostra por meio das empresas da PID Brasil, que dá um retrato do que é a expectativa da política da lei de informática, né, dessa política industrial tão importante. Então, a gente tem uma representação aqui de empresas que têm um faturamento total de quase de 24 bilhões de reais, faturamento bruto, e que tem, desse total, 616 milhões investidos em P&D. Esse investimento agressivo em P&D, ele é um DNA das empresas da PID Brasil que tem como crença, como entendimento, a competitividade por meio da inovação. 8,7 bilhões desse total são exportados, com tecnologia desenvolvida no país, com tecnologia aqui produzida. Do total desse faturamento, 3,6 é oriundo da política da lei de informática. Então, a gente tem aqui um volume expressivo de investimentos a partir dessa política tão relevante, com um legado tão importante para a indústria nacional a partir da lei de informática. E desse 3,6 bilhões de faturamento, 80% é com tecnologia nacional. As empresas da PID Brasil têm quase 75% das portarias 950 publicadas. Então, é um volume importante no sentido de deixar claro nesses indicadores o quanto as empresas da PID Brasil acreditam de forma absolutamente estratégica na política da lei de informática. 1,8 bilhões de reais foram recolhidos em tributos, o que mostra o quanto as nossas empresas têm a responsabilidade, a colaboração e a política da lei de informática, sim, apoia ainda mais geração de receitas para o país. 44 mil pessoas têm postos de trabalho dentro das empresas associadas à PID Brasil. E dessas, 5 mil em área de conhecimento, área de PID. A gente tem uma amostra muito rápida, 1,5 milhão de empregos indiretos a partir das empresas associadas à PID Brasil. O quanto isso estimula um adensamento da cadeia, a geração de uma economia importante a partir do desenvolvimento tecnológico. Então, aqui a gente tem alguns indicadores que são importantes, o quanto nós acreditamos na competitividade do meio. As empresas da PID Brasil, elas cresceram nos últimos 4 anos 44% dos seus investimentos em PID, o que mostra com que essa onda de estratégia de inovação, de estratégia digital, de digitalização das cadeias e dos segmentos, ela é uma aposta importante para as empresas. Então, olhando o Indústria 4.0, olhando cidades inteligentes, olhando o agronegócio, olhando a internet das coisas, olhando inteligência artificial, as empresas apostam no capital de risco e investimentos em P&D para apoiar e trazer ainda mais produção nacional e desenvolvimento tecnológico para o ambiente brasileiro. Nos últimos anos, a gente teve um crescimento também de 56% do faturamento incentivado, o que ratifica a nossa crença e nosso entendimento do quão relevante é a política da lei de informática. As empresas aumentaram as exportações, aumentaram os seus investimentos em P&D. Só para a gente ter uma ideia, hoje o Brasil tem, em média, 1,20%, 1,27% do seu PIB de investimento em P&D, né? Nas empresas da PID Brasil, o nosso faturamento ele significa 14% do faturamento incentivado.
né? 2,6% do faturamento bruto das empresas foram colocados em investimento em P&D. Então, a gente tem aí indicadores absolutamente relevantes, secretário e deputado Daniel, e Rivera e Ramatsu, no quanto a política da lei de informática ela é importante para as estratégias de expansão dos negócios, de diversificação de portfólio, de empregabilidade, de empregos do conhecimento. Então, a gente tem aí um RH absolutamente relevante para que o conhecimento seja cada vez mais valorizado e o adensamento da cadeia seja uma agenda sempre importante, né? A gente tem entre os nossos associados vários segmentos e a gente tem soluções absolutamente importantes para apoiar esse momento de estratégia de transformação digital. Dentro das empresas da P&D Brasil, vários são os temas de cidades inteligentes, espacial, defesa, inteligência artificial. Então, você vê aqui que a gente tem aqui uma diversidade de competência e de desenvolvimento tecnológico absolutamente relevante. E isso em função de vários segmentos que são também estratégicos para o país. Telecom, energia, né, automação, semicondutores. Então, nós reunimos empresas nacionais e empresas nacionais com diversidade setorial, mas que tem como estratégia de negócio base de P&D aqui no Brasil. Então, nós temos muito orgulho de trazer e conduzir as discussões e levar os indicadores da P&D, das empresas da P&D Brasil como uma ratificação, secretário Alvim, do quanto a lei de informática ela é absolutamente relevante para o ambiente e ela é importante para que a gente tenha aí um ambiente que estimule, que inspire, que incentive as empresas a investir cada vez mais em desenvolvimento tecnológico e apoiar aí a sociedade e garantir que a gente tenha sempre alternativas e soberania em determinados segmentos para apoiar o nosso país. Então, a gente tem maior orgulho de apresentar para os senhores esses indicadores e nos é muito uma honra fazer esse grupo de pessoas tão importante para a gente discutir lei de informática. Espero que a gente tenha aqui indicadores que ratifiquem o porquê os senhores estão nessas posições tão estratégicas, né? Porque eu sempre digo que a lei de informática ela faz com que quase 700 empresas tenham um diálogo constante com o governo. Eu acho que são poucos os setores que têm essa proximidade diária. O secretário Alvim, às vezes, fica lá com a orelha vermelha, porque a gente está lá diariamente conversando, compartilhando, trazendo informações do mercado, sabe? Eu acho que tem um conjunto aí de empresas e de engajamento, as entidades engajadas para que a gente colabore e compartilhe com o governo como é que o mercado está se sentindo a partir desses movimentos de estímulo ou de inibição ou de descontinuidade de determinados segmentos. Então, por isso que a gente tem aí uma conversa o tempo inteiro com o Legislativo e Executivo, trazendo informações do mercado, né, para que os senhores saibam que a posição dos senhores aí é muito importante para que a gente aqui continue a colaborar para gerar riqueza no país. Cada dólar de insumo importado que a gente interna, a gente multiplica em 5 em geração de riqueza para o país. Não vamos esquecer disso nunca. Então, por isso que conversar com a SEMP é muito importante. E com isso, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês todos e passo a palavra para o deputado Daniel Freitas, que é um super parceiro lá dentro do Congresso, e a gente agradece muito sempre a sua dedicação, sempre protagonista nos temas de desenvolvimento tecnológico e apoio às empresas. Deputado, por favor. Zilda, obrigado por essa explanação. Eu gostaria depois até de receber por WhatsApp essa tua apresentação aqui e tentar ao máximo informar ao Congresso, as pessoas, do quão importante é a lei da informática para o Brasil, para as empresas, para o setor de tecnologia. E eu fico feliz de ter embarcado nessa missão junto com vocês, nessa nova lei da informática, e agora a gente vê os resultados, né? 616 milhões de reais investidos em P&D, isso mostra que
né? A competitividade das nossas empresas através da lei da informática nos permite aí investir mais. São 44 mil pessoas empregadas e 1,5 milhões de empregos indiretos. Essas informações têm que chegar na ponta. Nós tivemos agora, na PEC emergencial, da qual eu tive a missão de ser o relator, uma ameaça, talvez, até a nossa lei da informática, e eu quero parabenizar o trabalho da PID Brasil na articulação junto aos deputados, dentro do plenário, para garantir, no mínimo, aquele acordo que a lei da informática seria respeitada. E, mais do que isso, agora nós temos um novo desafio, que é tornar constitucional isso, através de uma nova PEC que já está em tramitação. Acredito que nós já tenhamos todas as assinaturas para que a gente consiga, o mais rápido possível, acelerar essas pautas. Hoje nós vemos um cenário na Câmara dos Deputados diferente. A pandemia trouxe um novo rito das coisas dentro do Congresso Nacional, mas nós estamos vendo os projetos importantes, de fato, acontecendo de maneira mais célere. A forma de trabalhar hoje, aparentemente, mesmo que com todos os problemas de não estarmos pessoalmente juntos, mas é a tecnologia que está nos ajudando a acelerar alguns processos. Então, eu estou imbuído junto com vocês a levar adiante, junto ao presidente Lira, junto aos congressistas, para que a gente firme e aprove essa nova PEC, que daqui a pouquinho deve estar já no plenário da Câmara dos Deputados. Então, obrigado por essas explanações. Eu estou muito ligado ao Ministério, ao ministro Marcos Pontes, ao secretário Paulo Alvim, todas as demandas que eu sou solicitado e aquelas que eu provoco também. Nós temos aí a Constelação Catarina, né, secretário Paulo Alvim, que muito em breve nós vamos poder abrir isso para o Estado e para o país, um projeto inovador que vai trazer grandes resultados para a indústria de P&D, não somente de Santa Catarina, mas de todo o Brasil, porque nasce aí uma nova indústria, pelo menos para Santa Catarina, de nanosatélites, que vai contribuir muito para a meteorologia, para o agro 4.0, enfim, nós vamos ter aí um novo desafio. Eu fico feliz de ter convencido a bancada catarinense do quão importante é esse start desse projeto. Foi alocado recursos da bancada para startarmos o projeto, e eu tenho a certeza que a união de esforços vai fazer com que esse projeto seja um projeto de sucesso, referência, e que vá ganhando adeptos de todo o país. Então, estou ansioso, secretário Paulo Alvim, para que a gente possa fazer esse lançamento em Santa Catarina. Eu tenho certeza que é mais um passo que nós damos em favor da indústria de tecnologia, e eu estou sempre à disposição para irmos em busca de novos desafios nessa área. Então, é um prazer estar com vocês, Rosilda, mais uma vez, e obrigado pelas informações. Secretário Alvim, por favor. Obrigado. Eu quero registrar aqui um agradecimento especial ao deputado Daniel. Né? O Daniel virou um amigo aqui do Ministério, além de uma relação pessoal com o ministro Marcos, a gente tem construído algumas coisas. Né? Mas, e na sua pessoa, mais uma vez, reiterar o apoio que o Ministério tem recebido, né, do Parlamento. Né? O ministro gosta de frisar isso, né, e é importante, né, ciência, tecnologia e inovações é apartidário, né, e a par de termos diversas frentes com a temática ciência e tecnologia, porque ela transborda além da temática específica CIT, a gente tem conseguido avanços muito significativos nesses quase 2 anos e meio, né, da gestão do ministro Marcos Pontes, nesse processo de percepção da relevância, né, mas mais que isso, construção de soluções que fortalecem a atividade de ciência, tecnologia e inovação, não apenas no ambiente acadêmico, né, e aí eu aproveito para registrar que tem várias ICTs acompanhando a nossa reunião, né, isso é importante, esse é um segmento, deputado, fundamental nessa estratégia de desenvolvimento baseado em CIT, como um suporte estratégico para o setor empresarial, mas principalmente pelo olhar empresarial, né?
como a Rosilda bem colocou, quem inova são as empresas. E as empresas precisam ter estratégias de política pública que mitiguem, né, o risco tecnológico, mercadológico e financeiro, né? É importante a presença dos agentes financeiros, mas não é apenas o conjunto de suporte financeiro que é fundamental, né? Precisamos ter segurança jurídica, precisamos ter, né, estratégias de mitigação, né, que têm impacto tributário, mas, como Rosilda bem colocou, vão além. O investimento em P&D significa não apenas incremento de impostos, e isso é importante, muitas vezes não quantificado e não apreciado, né? Qualquer investimento em P&D significa novos produtos, agregação de valor, e isso tem impacto positivo no incremento de impostos, né? Nós não estamos falando de manutenção de impostos, é incremento de impostos, porque nós estamos falando de agregação de valor. Mas mais que isso impacta também, como Rosilda bem colocou, na geração, manutenção e melhoria de postos de trabalho. Nós estamos falando em setores que têm remuneração média muito acima da maioria dos setores, né, produtivos. E isso tem impacto também em impostos e em construção de estabilidade fiscal para o país. Então, quando se investe em ciência e tecnologia, não é, e o ministro sempre fala isso, né, não são gastos, não são despesas, são investimentos que criam um ciclo extremamente virtuoso de retorno para a sociedade, de retorno para o Estado e, principalmente, para que as empresas continuem emitindo nota fiscal. É isso que cria o ciclo, né, positivo da economia. E aí, nesse sentido, né, eu queria registrar, e aí eu já vou pedindo ao Henrique Miguel para entrar, porque eu pedi ajuda aos universitários, e nada melhor para falar que quem efetivamente coloca a mão na massa, né? Então eu vou pedir ao Henrique para fazer uma apresentação que a gente preparou, né? E aí, Rosilda, eu preciso que você habilite o Henrique para ele poder fazer a apresentação, mas eu queria fazer alguns registros, né? E esse registro, eu tenho conversado muito com o Henrique, né? Henrique, conhecido de todos vocês, é um símbolo, né? Henrique, para mim, além de amigo, é um símbolo, né, na questão da lei de informática. A gente não consegue pensar na lei de informática sem personagens como o Henrique Miguel e outros, mas, para mim, ele é um símbolo, né, nesse processo. Verdade. E a gente tem que analisar como a gente evoluiu no processo, né? E a primeira coisa que a gente tem conversado, eu e o Henrique, é a gente precisa começar a divulgar essa linha do tempo, de quanto a gente conseguiu avançar, quanto, com idas e vindas, a gente ainda precisa avançar, né, para que a gente tenha segurança jurídica e estabilidade para continuar inovando em TIC e seus transbordamentos, né? Eu e Henrique somos do tempo da eletrônica embarcada, que a gente tinha que brigar com diversos setores, né, para incorporar tecnologia, né, digital. Hoje não existe setor sem tecnologia digital. Então é fundamental, né, eu gosto de usar o conceito que nós estamos falando de uma tecnologia que é balizar para toda a evolução econômica, toda a evolução da área de ciência e tecnologia. Não existe nenhuma atividade econômica, não existe nenhuma ciência e tecnologia hoje sem uma forte base de TIC. E nós temos e construímos, por meio da lei de informática, né, uma base que é diferenciada, né? É só fazer as análises de localização de capacidade produtiva, de capacidade de P&D a nível internacional, que nós ainda continuamos com um destaque, né? Alguns nichos, né? Alguns setores estratégicos, mas nós ainda somos destaque quando falamos em P&D e capacidade produtiva em TIC. E isso a gente deve muito à lei de informática, né? Então, Henrique, passo a bola, né? A gente registrar que o nosso amigo Montijo não está aqui, porque ele está vacinando vaca nas férias dele. Então, aqui a gente tem essa duplicidade, a gente é urbano e rural, né? Então, eu queria também aproveitar para registrar que ele gostaria de estar conosco, mas eu não deixei, porque hoje ele tem uma missão importante, né, que é cuidar do seu plantel. Uhum. Todo mundo merece férias, né? Bom, Henrique, está liberado então, aqui a apresentação, tá? você vai colocar o que é que eu compartilho aqui a minha? Você pode colocar. Posso colocar? Se quiser. Okay. Então, bom dia a todos. Eu cumprimento aqui a Rosilda, o
deputado Daniel, secretário Paulo, meus amigos aqui das empresas, do governo, companheiros aí, Rivera, Zen, Edelvício da Embrapi, é um prazer encontrar aí a todos, os demais colegas aqui do Ministério que também estão participando desse importante encontro e que estão aqui. Deixa eu ver se vocês... Bom, agora sim, agora está chegando aí a imagem para vocês. Vou colocar aqui em modo apresentação. Bom, nós preparamos aqui apenas mais um resumo, né, sobre as ações e os principais resultados mais numéricos que nós obtivemos nesse último ano. Por quê? Vamos esclarecer. Os senhores e as senhoras se recordam, nós tivemos aqui uma mudança no ano 2019, nós tivemos que alterar todo o marco regulatório a partir de 2019, contamos com o apoio, o apoio fundamental da P&D Brasil, de deputados e senadores, os senhores deputados e senhores senadores colaboraram na aprovação da lei, e nós cumprimos a determinação da OMC de ter uma nova legislação ainda em 2019, e por razões essencialmente aí, tributárias, fiscais, entrou na realidade em vigor a partir de março de 2020. Aqui o secretário Paulo comentou um pequeno histórico, o secretário Paulo e o Júnior participamos da lei até um pouquinho antes de 91. Vou falar pouquinho para não... Mas a partir de 91, mais intensamente. Eu, particularmente, trabalhei no Ministério, continuo trabalhando já antes, mas desde 91, na Lei 8248, uma nova versão da legislação, estimulando mais intensamente o P&D, foi então estabelecida e a gente tem desenvolvido esse trabalho desde então. E a lei, então, sofreu essas alterações, mesmo já a Lei 8248, logo em seguida, ela teve uma lei complementar para o Polo Industrial de Manaus. Isso fez com que a gente aproximasse um pouco as duas legislações, tá? E elas seguem juntas até hoje. Mas nós tivemos, então, um conjunto de legislações que foram efetivamente aperfeiçoando essa lei. Claro, no começo, a lei, além do IPI, ela tinha outros incentivos, mas a partir de 2001 ficou só o IPI, a redução do IPI, e novas incorporações que foram realizando ajustes, promovidos ajustes na lei, foram realizados, reitero, ao longo desses anos. Mas em 2019, em função da decisão da OMC, nós tivemos a obrigação de alterar, vamos dizer assim, o modelo em que a lei operava, que era, repito, com base no IPI. Foi criado, então, o modelo do crédito financeiro. O resultado aqui, que a gente mostra nesse gráfico... Henrique, pois não? Volta ao anterior. Pois não? Sim, secretário. Volta ao slide anterior. Sim. Eu queria fazer um destaque. Claro, está na tela. A lei de 2018, que foi um esforço muito significativo de simplificação e desburocratização. Correto. E as novas opções de P&D, inclusive com fundos para startups, tão oportuno agora que nós estamos aprovando, sancionando o marco legal de startups, e a incorporação de algo que foi estratégico para facilitação da conversação entre o setor público, especificamente o Ministério da Economia e nós, e o setor empresarial, que foi a auditoria independente. Esses modelos, inclusive, serviram de base de evoluções que nós estamos conduzindo em outras legislações. Eu queria dar um destaque a esse trabalho que foi feito em 2018, foi muito significativo e que ele foi base para um conjunto de melhorias que a gente, inclusive, incorporou algumas na lei de 2019. Desculpe aí, Henrique. Não, perfeito, secretário. Realmente foram alterações significativas, e, inclusive, decorrentes de revisões, repito, que foram executadas, análises, estudos, e sugestões também dos órgãos de controle, que pediam um acompanhamento mais eficaz, mais eficiente da nossa lei. E essas ações, elas vão resultar em medidas de uma maior aproximação da nossa equipe,
do Ministério com as empresas de auditoria, com as instituições de P&D. E isso realmente tem sido muito relevante. E, mais recentemente, tivemos também uma grande aproximação com a equipe do Ministério da Economia, não só da Receita Federal, mas também lá da secretaria que cuida do setor industrial. Então, isso realmente foi bastante positivo. Retomando aqui esse slide, a gente traz aqui as informações que ainda são da lei naquela fase anterior, são dados de 2017 que estão consolidados. Então, o que nós observamos aqui? Já foi destacado, esse ano nós completamos 30 anos de vigência da lei, um faturamento total das empresas de 110 bilhões, não é o faturamento dos bens incentivados, o faturamento de bens incentivados era de 46 bi, 1,5 bilhão, em torno de 1,5 bilhão aproximadamente, investido em P&D por ano, mais de 600 empresas beneficiadas, mas nem todas as empresas estavam fruindo e estão fruindo do benefício, mais de 110 mil postos diretos, claro, o ano passado realmente nós observamos uma redução, o número de instituições credenciadas oscila, mas está em torno dessa grandeza, 180, mais de 20 mil pesquisadores, também, repito, ano passado, pequena redução, mas a tendência é de ampliação. E aqui, essa concentração de equipamentos nesse gráfico de pizza aqui, de faturamento por produção de bens, é que chama atenção. A gente vê o domínio dos equipamentos móveis, o domínio dos processadores, ou seja, computadores em geral, que nessa fase da pandemia, nós vamos ver o efeito aqui em slides seguintes, e uma grande, eu entendo que os outros equipamentos agregados aqui, de automação, em geral, automação industrial, automação bancária, automação comercial, telecomunicações, tem um espaço significativo de crescimento. Bem como, no gráfico de pizza aqui inferior, o percentual de produtos com tecnologia desenvolvida no país, também a gente tem acompanhado um crescimento. Tá? Para vocês terem uma ideia, o ano passado nós aprovamos 54 portarias reconhecendo a incorporação de tecnologia nacional nos bens. Tá? Nós temos hoje um volume estimado de 80 pleitos em análise, ou seja, nós estamos vendo que quando nós fizemos a avaliação, o estudo final do RDA em 31 de julho, provavelmente esse percentual aqui deve ter crescido. E provavelmente também esse percentual de faturamento de outros produtos, principalmente os bens de telecom, devem também ter avançado. Pelos números que a Rosilda apresentou, nós vamos verificar essa informação agora, já no final de julho, nós vamos ter uma ideia, e eu explico por quê. Mesmo adiando a entrega do RDA, nós vamos começar a fazer as análises com uma certa aplicação. Não vou falar, não chega a ser uma inteligência artificial, mas é uma inteligência que nós vamos aplicar na base de dados que nós já estamos recolhendo e tendo acesso das empresas. Então, isso é muito importante. Então, a expectativa é grande. E parte dessa expectativa já se confirmou. Bom, mas seguindo em frente, um rápido apanhado aqui, trazendo também um pouco do que a lei estabeleceu, né? A vigência da regra antiga, então, repito, primeiro trimestre, a vigência da nova lei, ela entrou em vigor a partir de 1º de abril, o crédito financeiro foi, então, estabelecido, né, substituindo a redução ou a isenção do IPI, que foi considerado, né, uma prática irregular, condenada, então, pela OMC. As habilitações foram revalidadas, nós estamos trabalhando nas habilitações provisórias para transformá-las em definitivas, permite empresas que atuam sob o regime de lucro real ou lucro presumido. Os períodos de compensação podem ser trimestral ou anual, a grande maioria optou pela opção de compensação trimestral. O crédito tem essa formulazinha aqui, que é o P&D realizado com o multiplicador, com esses limites, que é 1 para 1. Então, 8 empresas pediram o crédito anual, tá? E aproximadamente 200 empresas solicitaram o crédito trimestral no ano passado. Então, havia uma preocupação na lei quanto ao tempo de resposta do Ministério, que poderia ser 30, 60 dias, nós tivemos muita crítica nessa discussão. Desculpem, crítica não, preocupação pelos senhores deputados, e eles estavam corretos. No entanto, nós implementamos o sistema eletrônico e o tempo de resposta é 0.
A empresa fez a solicitação, as informações, os dados estando corretos, o crédito é emitido. Bom, continuando, como o secretário mencionou, o que nós temos ainda que trabalhar? Nós estamos trabalhando agora no novo SIGPLAN. Por quê? Porque o RDA 2020, referente às informações do ano passado, ele vai conter informações do primeiro período de 2020, primeiro trimestre, que se refere ainda às atividades com o regime anterior, com a legislação, com a Lei 8248, sem as alterações promovidas pela Lei 13969, e, obviamente, o novo regime que foi implantado, o novo mecanismo de crédito, que é já da Lei 13969 e o decreto de regulamentação. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com o decreto 5906 e com os novos decretos, o 10356 e o 10602. Bom, auditoria PPB. Estamos trabalhando aí a responsabilidade direta do Ministério da Economia, mas nós estamos participando, nós fazemos as auditorias e fiscalizações conjuntamente, fazemos as nossas fiscalizações de P&D, vamos emitir novas portarias para estabelecer como será essa fiscalização e esse acompanhamento, as perspectivas de futuro, avaliação dos resultados da lei, tudo isso nós aproveitamos para trabalhar, né, com as empresas nessas reuniões de trabalho que temos para que as empresas nos apresentem as suas atividades de P&D com foco naqueles produtos para os quais elas pediram o reconhecimento ou pela portaria 950 ou pela nova portaria 4514. Bom, aqui é apenas a nova equipe que tem trabalhado dentro da divisão, coordenado pelo Guilherme e pelo engenheiro Fábio na divisão de acompanhamento, porque nós estamos trabalhando intensamente também para não termos mais um prazo exagerado nas análises dos pleitos de habilitação. Nós estamos vendo que ter a habilitação expressa, como o secretário Paulo nos determinou, é fundamental, porque isso faz com que as empresas rapidamente entrem no mercado com seus produtos e possam se beneficiar do crédito, e aí vem a parte que nos interessa, ampliando os investimentos em P&D. Secretário, eu termino aqui essa fala mais formal, burocrática sobre os resultados, e agradeço a todos, agradeço especialmente aqui a Rosilda, em nome da P&D Brasil, e o Marcelo, e os demais companheiros aí de Ministério, os outros órgãos envolvidos, o BNDES, Embrapi, a FINEP, nem precisa falar, né, são parceiros de primeira hora, bem como o CNPq também participa conosco intensamente, as instituições de P&D, vi aqui o Sobol na reunião, cumprimento em nome do Sobol a todos os representantes da academia também, e do Centro de P&D, e estamos à disposição. O trabalho ainda, temos um longo trabalho para completar esse marco regulatório, mas os resultados que nós estamos vendo são excelentes. Aí eu sei que a Rosilda fez algumas questões aí provocativas, mas agora aí é com o secretário. Eu estou aqui só só para apresentar o que está fácil, difícil. Agora eu chamo de novo as autoridades. Fiquem à vontade, um prazer, muito obrigado a todos. Obrigado, Henrique, né? E eu queria registrar, Rosilda, você conhece bem a equipe, as empresas interagem, né, diuturnamente com esse grupo. Eu quero registrar no nome do Henrique, do Hamilton e do Guilherme, né, e do Gontijo, principalmente do Gontijo. O Gontijo é meu fiel escudeiro, né? A contribuição técnica, o compromisso pessoal e profissional desse time, tá? A gente aqui não tem hora, e essa turma não tem hora mesmo, né? Então, eu queria registrar, nós não paramos um minuto sequer, né? Parte da equipe está em remoto, mas a maior parte da equipe está aqui fisicamente, nós não paramos, né? Então, eu queria registrar e fazer uma homenagem a esses colegas, né? Eu acho que eles trabalham pelo setor, para o setor, com o setor, tá? Então, eu queria fazer esse registro, porque às vezes passa batido, né? Esse time joga a favor de TIC no país, né? E estendo isso aos colegas do BNDES, da Embrapi, do CNPq e da FINEP, tá? Então, esse é um compromisso que se tem com o setor, né? Muito forte, pelo nosso... um compromisso muito forte. Eu agora estou à disposição, né? Não sei se a gente consegue responder todas as perguntas, por uma razão, como o Henrique bem falou. Nós ainda estamos em movimento, né?
A lei de TIC, deputado Daniel, é uma construção em voo, né? E isso é muito importante, a gente pede a compreensão das empresas. Nós estamos fazendo uma construção em voo, num processo de transição, sem comprometer o dia a dia das empresas. A gente sabe que talvez a gente frustre em alguns momentos, né, os tempos e movimentos das empresas, mas a gente não depende só da gente, né? Tem aí os trâmites jurídicos, tem os trâmites fiscais, mas a gente, né, se empenha, e eu estendo isso a uma posição do governo como um todo, no sentido de viabilizar segurança financeira, né, segurança jurídica e, principalmente, ambiente para vocês fazerem o que vocês são competentes, inovar e produzir. Secretário, obrigada pela apresentação do Ministério. Eu acho que, se há de se ter um destaque, deputado Daniel, é que o quanto esses indicadores comprovam a relevância da política da lei de informática. O quanto, nas últimas 3 décadas, ela foi absolutamente importante para que as indústrias, suportadas por uma legislação absolutamente relevante, construam um legado imprescindível para o país, né, de criação de tecnologia, de transferência tecnológica, de conhecimento. Então, assim, é uma política que traz indicadores efetivos e quanto à sua importância. E aí, com essa apresentação do Ministério, deputado, eu gostaria de sugerir que a gente sabe que na nova PEC a gente tem vários autores, onde o senhor é um dos protagonistas. E eu gostaria de sugerir que a gente fizesse essa apresentação aqui com a participação, obviamente, do Ministério, para os coautores da nova PEC, para eles realmente ficarem seguros quanto à relevância dessa política para o legado de empresas e do ambiente de apoio e desenvolvimento tecnológico. A gente acompanhou nas últimas 3 semanas, o senhor bem destacou, essa mobilização, essa manutenção da mobilização do setor em conversar, em dialogar com os congressistas, no sentido de fazer com que o acordo de liderança e o reconhecimento do Ministério da Economia quanto à importância de manter a lei de informática com a sua previsibilidade, a gente alcançou aí, deputado, mais de 200, quase 200 parlamentares. A gente estava ontem com 183. Então, com o seu engajamento, mobilizando os seus colegas, aí a gente teve aí um resultado absolutamente relevante para fazer com que essa PEC passasse a tramitar como uma peça legislativa importante, e agora esse momento de tramitação ele é absolutamente relevante. Então, eu queria que o senhor pudesse nos colocar a sua visão com relação à tramitação dessa nova PEC, como é que o senhor, como um dos autores dessa nova PEC, se sente com mais esse desafio, e sim está seguro, e eu acho que levar esses indicadores, eu acho que corrobora para que os senhores autores e coautores tenham aí um ambiente tranquilo de conduzir a tramitação. Então, a gente queria saber como é que o senhor está vendo a perspectiva para a aprovação dessa nova PEC. Bom, Rosilda, eu quero primeiro parabenizar o Henrique Miguel, né, deu uma aula aqui sobre a lei da informática. Parabéns a toda a equipe do Ministério. Assim como eu saio dessa reunião muito mais seguro, né, dos encaminhamentos que a gente tem dado no Congresso Nacional, eu considero super importante essa apresentação para os demais, e hoje está funcionando muito através dos líderes. Então é importante nós envolvermos os líderes do Congresso Nacional. É assim que está tramitando o rito. Ontem existiu um fato que pode desacelerar agora as aprovações no Congresso, que é o blocão. O nosso blocão foi desfeito ontem no Congresso Nacional, então isso agora vai necessitar um diálogo mais individual com cada partido, e isso desacelera um pouco, mas a convicção de que essa apresentação nos traz é o que vai motivar que cada partido, cada parlamentar, cada líder possa colocar o mais rápido possível essa PEC para tramitar. Vale, inclusive, uma apresentação, talvez, para o presidente da Câmara, juntamente com os líderes. Primeiro, acho que nós devemos dar esse passo sugerido pela Rosilda, de apresentarmos para os outros coautores
da PEC. E, na sequência, sugerir que a gente possa levar isso ao presidente, aos líderes, porque, de fato, os resultados mostram o quanto é importante. Então, eu estou à disposição a qualquer momento para os próximos passos. Obrigada, deputado. Acho que levar indicadores, eles ratificam, né, a importância da tomada de decisão. Então, para a gente é muito importante que os senhores tenham acesso a essas informações e que se sintam seguros nessa tomada de decisão. Rosilda, Sim, deputado. Comemorando 30 anos de lei da informática, é sugestivo, inclusive, algo na Câmara dos Deputados em alusão a isso. O quanto, talvez, nessa oportunidade, explanarmos todos esses dados importantes. Uhum. Vou pesquisar como fazer essa Perfeito. comemoração, essa sessão solene em homenagem a 30 anos da lei da informática. Perfeito, deputado. Seria maravilhoso, até porque a gente consegue aí compartilhar e engajar mais pessoas no entendimento desses indicadores. Então, agradeço a gentileza da sugestão também. E espero que o senhor consiga criar esse ambiente e se manter como protagonista nessa agenda. Obrigada. Eu fico tão feliz no dia que eu sentei pela primeira vez à sua frente dizendo tecnologia é uma pauta. É uma pauta muito positiva para o país. Então, obrigado por ter se engajado conosco em tecnologia. E aí eu queria passar a palavra para o Marcelo, que tem uma pergunta aqui para o secretário. Começam as perguntas, secretário. Começa. Uma pergunta ou uma Só uma observação. Eu não vou ficar calado. Fica tranquilo. Muito bem. Não então, tem risco. secretário Paulo, a lei de informática como política industrial, né, nesses últimos 30 anos, né, ela promoveu, né, o desenvolvimento tecnológico, como já comentado, nacional, e a diversificação de portfólio, né? E isso não para nunca, né? Então, hoje a gente vê, sei lá, a indústria 4.0, o agronegócio, a internet das coisas, inteligência artificial, o 5G que está chegando, daqui, sei lá, no futuro, a direção autônoma. Então, isso é algo que não para, né? Então, essa política industrial, que para a gente foi tão importante, né, para as empresas, e até um detalhe, eu não sei se a Rosilda colocou, as empresas de P&D, no que se refere ao negócio onde está a lei de informática, a gente investe de 2 a 3 vezes mais do que a obrigação que prevista em lei, né? E a pergunta é assim, já se passaram 30 anos, agora faltam aí 8 anos, né, como prazo para o término dessa lei atual. O que é que vem para frente? O que é que vai ser em 2029? Né? Numa política que nós entendemos extremamente positiva, extremamente boa para o desenvolvimento nacional. Eu vou falar, né, na linha que a equipe e o ministro Marcos Pontes pensa pelo lado da ciência e tecnologia, né? Nós precisamos de mais leis de PDI, né? O momento exige, né? A gente sabe das dificuldades fiscais do país, né, das restrições tributárias, mas se nós queremos agregar valor à produção brasileira, nós precisamos de mais PDI. Então, nós temos uma posição no Ministério, né? Eu só posso falar até enquanto o ministro Marcos estiver aqui, né? Mas a nossa posição, né, isso ele já tornou público. Henrique Miguel, inclusive, tem sido nosso baluarte nesse processo interno de construção disso. A propósito do ministro Marcos, né, e eu gosto sempre de recordar, né, como o Henrique falou, nós estávamos aqui, né, quando o Ministério foi criado, né? Naquela oportunidade, há 36 anos atrás, o ministro Ascher, né,
definiu 5 setores estratégicos, né? Informática era um deles. O único que a gente conseguiu avançar com uma secretaria, né, e mais com uma proposta de legislação, que foi a lei que foi na gestão já do professor Goldenberg, né, foi o setor de informática. Isso consolidou uma política pública, né, para um setor que hoje se torna estratégico. Eu falo, o Henrique sabe, eu defendo essa tecla, né? Se nós tivéssemos, naquela oportunidade, atitudes semelhantes, talvez hoje a gente tivesse um outro patamar de PIB e de pauta de produção de produtos brasileiros para o mercado interno e externo, né? Tanto que hoje, né, nós estamos discutindo que setores estratégicos, né, são esses para um momento como nós vivemos hoje, pós-pandemia, de uma necessidade de uma retomada de desenvolvimento, onde a gente tem como base a aceleração da transformação digital e, mais que isso, a necessidade de transbordamento dessa transformação digital para setores que são estratégicos para o país. Nós sabemos quais são esses setores que são fundamentais quando se pensa em soberania tecnológica. Hoje não se fala em soberania, hoje se fala em soberania tecnológica. É isso que faz a diferença, é isso que pode dar segurança para uma população de um país, né? Então, essa é a orientação que nós temos internamente, né? Estamos trabalhando nisso, né? Ou seja, nós queremos mais leis de TIC, Marcelo, né? Mais leis de TIC. Eu fui criticado, né? Eu me lembro quando a gente estava construindo, o Henrique se lembra disso, ficou apavorado, porque eu falei, vai ter impacto maior fiscal? Vieram em cima de mim, o Henrique se lembra disso, ele falou, Paulo, você tem que ter cuidado. Eu falei, pode, esse eu seguro, a costa é larga, né? Então, o que acontece? Vai ter, eu não tenho dúvida que, provavelmente, como o Henrique já mostrou, 1,9 bi. A gente vinha falando 1,5, 1,6, e não saía disso, né, Henrique? A lei, o ano passado, a lei do bem, nós chegamos a 2.300 empresas. Quando nós chegamos aqui era 1.400. Lógico que as empresas têm que investir em inovação. Lógico que elas têm que ter mitigação de risco. Então, Marcelo, nós precisamos de mais lei. Agora, isso tem que ser feito com muito equilíbrio, porque a gente tem uma situação fiscal crítica, né? Nós temos que ser extremamente criativos na construção desse portfólio. Eu gosto muito de usar o termo cesta de moeda, né? Que a gente conjugue fomento, subvenção, crédito, estímulo, ou seja, precisamos exercitar, mas precisamos trabalhar dentro de uma lógica que a gente tenha uma mitigação para as empresas. Além do que, a gente precisa fortalecer o ecossistema, principalmente das ICTs, da academia, que aportam isso. E, nesse momento, algo que nos preocupa muito é a questão de capacitação de capital humano. As empresas precisam de gente qualificada. E aí, dentro de parcerias públicas e privadas, a lei de informática também está sendo um exemplo, porque a gente está conseguindo fazer, né, por meio de recursos de PPI, esforços de capacitação que são estratégicos para as empresas. Hoje eu tenho vagas ociosas no setor. Enquanto alguns setores demitem, aqui nós temos vagas ociosas. Agora, de um pessoal qualificado e que precisa ter uma curva de qualificação crescente. Então, os desafios exigem, Marcelo, mais mecanismos como a gente pratica na lei de informática. É fácil? É difícil? É uma negociação. Mas com mais a gente consiga sensibilizar o parlamento, né, a sociedade, mais acessível e aceitável a gente consegue avançar. Ok. Muito obrigado, secretário. Rosilda está em mute. Eu gostaria de passar a palavra para o Wagner, que também tem uma outra pergunta aqui para o secretário. Por favor, Wagner. Está mudo. Ok. Primeiramente, queria parabenizar aí o secretário, o Henrique Miguel. Esse período, ele foi curto e realmente as demandas que nós tivemos nos últimos 12 meses, todas elas
apesar da pandemia, foram todas prontamente atendidas. E a minha pergunta para o secretário, a gente viu aí que os números mostram que realmente os empregos gerados nas indústrias de TIC, e especificamente as indústrias aí da P&D Brasil, são empregos de qualidade e, obviamente, trazem riqueza para o país. Então, com esse movimento que aconteceu recentemente, essa nova PEC que está tramitando, a gente queria saber quais seriam os movimentos que a MCTI está fazendo no sentido de apoiar a PEC, né, a PEC 10 este ano, que busca incluir a Lei de Informática e o PADIS nessa lista de exceções da redução gradual dos benefícios. Isso, obviamente, buscaria uma maior segurança jurídica para as empresas em termos de futuro, né? O que a MCTI tem feito para apoiar essa PEC? Tá. Eu vou falar como área técnica que, no caso específico de aprovando essa PEC, né, a nossa posição é favorável, né, e mais, a gente estende as 4 leis, né, que nós temos na área de P&D, né? Nós estamos falando da lei de TIC, e aí tem um detalhe importante. A lei de TIC tem um diferencial, né, e uma vantagem. Ela foi aprovada nesta legislatura. Isso tem um impacto diferenciado e teve uma ampla votação positiva. Isso é um fator muito importante, né, e que favorece a inclusão. Temos, inclusive, conversado com alguns parlamentares nesse sentido. Vocês não podem derrubar algo que vocês aprovaram. Tem um desequilíbrio de uma lógica de atuação. Esse é um ponto positivo. O PADIS é um desdobramento natural da lei de TIC, né? E o momento atual está sendo, né, extremamente relevante para a gente mostrar a importância do PADIS, né, em função da crise internacional de oferta, né, de semicondutores, de chips, esse tipo de coisa. Mas, além disso, é importante, né, 2 leis que nós operamos aqui em parceria com o Ministério da Economia. A primeira é a Lei do Bem, que, inclusive, beneficia também as empresas do setor, né, e a totalidade dos associados da P&D Brasil, né? E a lei do Rota 2030, né? Porque a Rota 2030 tem um transbordamento de oportunidades para o ambiente, né, dos associados da P&D muito significativo. Essas leis, quando a gente fala em P&D nos dias de hoje, ela tem uma ação interrelacionada. Então, não adianta cortar o A ou B, né? A gente tem, e volto a repetir, uma posição que é do ministro Marcos, e eu defendo e sou escudeiro, né? Precisamos de mais instrumentos de apoio à P&D, focado nas empresas. A estratégia é mitigação do risco das empresas, porque senão as empresas não vão produzir e não vão gerar inovações. Não gerar inovações no dia de hoje significa sustentabilidade das empresas. A não sustentabilidade das empresas significa mais desemprego, só que agora qualificado. Até esse momento, nós tivemos muito desemprego, né, de profissionais, de pessoas que são importantes, de trabalhadores que são relevantes, mas com baixo nível de qualificação, né? O fim das leis de P&D pode significar desemprego de mão de obra qualificada, desemprego de cérebro. E cérebro tem uma vantagem: vai embora e não volta. Hoje, o maior risco que nós temos, o maior impacto, deputado Daniel, da descontinuidade dessas leis de P&D é nós perdermos os melhores cérebros brasileiros. Porque o mercado está demandante. Essa crise de capital humano qualificado não é brasileira, é internacional. Nós já temos vários desses cérebros, muitos já foram, agora com a pandemia não estão indo, mas estão trabalhando, porque a pandemia permite trabalhar remotamente. E esses cérebros estão trabalhando, né, recebendo em dólar, em euro, né, e em ien, né, e muitos desses recursos não são canalizados para o mercado brasileiro, inclusive para os impostos brasileiros, né? Então, precisamos refletir sobre essa questão do risco, que é um novo risco que surge, que é da perda de cérebros que estão vinculados no setor produtivo. Rosilda apresenta aqui, são
5 mil, né? Mais de 10% da força de trabalho das empresas da PID. O mercado é demandante. O mercado de recursos humanos qualificados é demandante. E isso é um risco. Né? É um risco. Eu não vou me estender, porque senão eu vou começar a falar algumas coisas. Tem que refletir sobre isso. Ter recurso humano qualificado é crítico. Significa a gente gastar mais e arrecadar menos. Né? Produção nacional é um instrumento contra a transferência de riqueza. Né? Importação é transferência de riqueza. Produção de commodity é transferência de riqueza. E é isso que a gente precisa refletir. Aqui nós estamos falando de empresas que produzem grama, não tonelada, que geram impostos qualificados e crescentes. Essa é a reflexão que tem que ser colocada na mesa. Né? Nós temos que começar a virar um país. O deputado falou da questão do satélite. O ministro usa muito essa figura. Vender mais satélites e menos commodity. É aí que a gente vai entrar no mundo da OCDE, no mundo dos países ricos. Qualquer ação ao contrário, a gente já sabe onde vai chegar. E aí, essa fala do secretário nos abre um espaço também importante, que é o papel dos bancos de desenvolvimento, os bancos de fomento, né? Onde a gente tem uma interação sempre quase que semanal, né, com o BNDES e a FINEP, deputado e secretário, no sentido de bem enxergar o mercado como um ponto importante de atenção. Como é que o mercado, quais as condições, quais as facilidades que o mercado tem para aquisição de tecnologia nacional? Então, a gente tem aqui uma interação muito forte com o BNDES, Rivera, Zen, Ramat, o próprio diretor Dantas, que estão sempre abertos para conversar e dizer assim, o que vocês estão sentindo, quais as necessidades que está vindo do mercado, e nós somos implacáveis, a gente diz, exigir garantia real de operação para investimento em P&D é um crime. Precisa haver um entendimento claro, como política de Estado. Investir em P&D é uma decisão da empresa, daí a você cobrar garantia real para investimento em P&D é inadmissível. Inadmissível porque, eu sempre digo assim, a lei do bem, ela valoriza quando você já tem lá o lucro, né, o resultado. A lei de informática, não. Ela te apoia na decisão antes de sequer vender. Você já está investindo em P&D. Então, também apoiar o mercado é absolutamente importante. Então, a gente tem aqui um agradecimento enorme por esse canal sempre tão amigável, tão aberto do BNDES e do FINEP, em que nos ouvem e escutam sempre as nossas provocações no sentido de dizer assim, olha, precisamos ter mais fundo garantidor, precisamos ter mais apoio para o mercado comprar desenvolvimento tecnológico e produções no país. Secretário, eu vi na apresentação do Henrique Miguel, ali da SEMP, que tem um indicador muito importante, que é os investimentos em P&D cresceram 25%. Relativo à antiga política. Então, isso é uma onda absolutamente importante da gente acompanhar, né? As empresas, quando têm segurança jurídica e quando têm uma visão de longo prazo, elas decidem imediatamente a investir em pesquisa e desenvolvimento. Então, agradeço demais a oportunidade dessa conversa, porque é sempre muito importante a gente colocar para os senhores, nós precisamos de segurança jurídica, nós precisamos de previsibilidade, e é inadmissível que depois de 2 anos se faça de novo uma vulnerabilidade da lei de informática. Né? Então, assim, deputado Daniel, é absolutamente importante que a gente consiga, que o mercado consiga, que os senhores consigam passar a PEC 1021, que
que mantém até 2029 a segurança jurídica, e que, como diz o deputado, o secretário Alvim, que a gente tem aí mais iniciativas, mais estratégias de conexão com novas políticas, né? E aí eu queria passar a palavra para o deputado Daniel, que precisa se ausentar, e aí depois a gente ouve o BNDES e a FINEP. Deputado, por favor. Rosilda, obrigado. Mais uma vez eu quero registrar aqui a importância desse primeiro encontro. Considero super importante a tua sugestão dos outros atores desse processo receberem também essa apresentação. Vou me informar sobre essa ideia, depois, né, discutir com vocês se realmente é válido uma sessão solene, se cabe isso na Câmara Federal. Eu acho que seria importante, é uma homenagem que se faz a 30 anos dessa lei importante, e lá a gente pode homenagear todos os atores que, assim como o Henrique Miguel está desde o início desse processo, outros estão chegando e sempre querendo para contribuir com o Brasil. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. Eu vou ter que me ausentar, eu tenho uma entrevista de televisão agora às 11h30, então peço desculpas por sair antes do final do encontro, mas à disposição para os próximos. Tá certo? Contem comigo para todas as iniciativas aí em pesquisa, desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação. Obrigada, deputada. E olha, a gente fica a sua sugestão de fazer um momento de valorização da lei de informática, uma cerimônia, eu acho que é absolutamente relevante, né, secretário? Vai dar aí uma notoriedade para toda essa mobilização e esse engajamento. Muito obrigada pelo seu tempo. Motiva, inclusive, para a aprovação da PEC. Exato. Muito obrigada, deputado. Um abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, deputado. Obrigada. Rivera, e aí eu passo a bola para ti, para você trazer para a gente o que a gente tem de novos temas aí dentro do BNDES, Carlos Azen, o que vocês estão pensando de novo aí de futuro, o que tem de novidades aí para apoiar empresas, mercado e a decisão de investir mais em desenvolvimento tecnológico. Deixando claro que hoje aqui é só uma introdução, porque a gente vai fazer uma agenda específica para vocês mostrarem detalhadamente o que existe, certo? Vamos sim, a gente já está devendo aí para o PD Brasil, para esse grupo seleto, a gente fazer uma apresentação mais detalhada. O banco está com novidade, algumas linhas gerais aqui, acho que batem um pouco, começando aqui pelo que toca na lei de informática, né? O banco está vendo como uma grande oportunidade a gente começar a acelerar esse processo de criação de fundos de capital de risco, né? O fundo de IoT foi o primeiro a ser lançado, demonstrou grande sucesso, né, e atratividade de players do setor para serem cotistas também. Acho que é o primeiro de alguns. Aqui a gente está reforçando internamente no banco áreas de mercado de capitais e de fundos para que isso se acelere. Quando a gente fala de garantia real, né, que você comentou, né, Rosilda, garantia real sempre é um tema muito crítico para a empresa de base tecnológica, mas às vezes tem que pensar os instrumentos também, né? A participação acionária é um instrumento super válido, a subvenção, aí eu vejo o Newton da FINEP, é uma pena o Brasil não ter um volume de subvenção, né, porque inovação disruptiva se faz com subvenção, ou capital de risco, né, e não com crédito em geral. Acho que nenhum país deu salto de inovação só com crédito. O crédito é uma ferramenta para ajudar aquela inovação evolutiva, né? Então, mas aqui, voltando em linhas gerais, o banco está fortalecendo a frente de mercado de capitais, de fundos, novos fundos. Então, lei de informática, empresas interessadas em colocar recursos de lei de informática em fundos, venham conversar com a gente, só uma pequena chamada já. A gente está profundamente engajado no fortalecimento dos instrumentos indiretos do banco, para que a gente consiga acessar empresas de porte menor, com recursos, notadamente recursos do Funtel. A gente deve lançar esse ano já o Finame Funtel. Acho que é um tema muito importante, especialmente para se vender equipamentos com tecnologia nacional, não só o apoio para o P&D das empresas, mas o apoio para escoar esses produtos desenvolvidos com tecnologia nacional com taxa diferenciada. Então, é algo que a gente está na boca para lançar, certamente esse ano, pendente da aprovação do Comitê Gestor do Funtel. A gente está também trabalhando em outros modelos de apoio financeiro, né? Na elaboração de fundos. O Rosilda comentou o Fundo Garantidor,
A gente está num estágio ainda não tão maduro, mas em discussão interna, depois do sucesso do PEAC durante a crise. Eu não sei quais das empresas tiveram acesso ao recurso do FGI PEAC, que foi um recurso lastreado com o recurso do Tesouro, foi um tremendo sucesso, né? Só para provedores de internet, por exemplo, a gente conseguiu viabilizar crédito nesse período de crise em 5 meses, num volume maior do que o banco tinha apoiado nos últimos 10 anos com os instrumentos indiretos de crédito, Finame, cartão BNDES, etc., mostrando que realmente a garantia é um problema. Então, o banco está comprometido em fortalecer a frente de fundos garantidores. Acho que isso, mais para frente, a gente vai ter alguma novidade. E os instrumentos tradicionais do banco de apoio direto estão mais seletivos. A gente está focando em inovação na nossa atuação direta. Tá? Então, o Funtel talvez seja o carro-chefe aqui para apresentar para a turma. Mas, em linhas gerais, é isso, né? Mais capital de risco, mais instrumentos indiretos e reforço na área de garantias. Eu acho que são temas aí muito caros ao setor, é o que a gente vai procurar. E eu já esqueci de falar, estou aqui com o secretário, grande colega, o banco também quer reforçar o recurso não reembolsável via ICT com o Funtech. A gente está em tratativas num modelo também mais pulverizado, mais ágil, num modelo via Embrapi e outros parceiros que possam distribuir esse crédito de maneira mais ágil na ponta. Ao invés de a gente ter que analisar tipicamente um projeto não reembolsável, demora 1 ano de análise aí, entre a entrada do projeto e realmente sair a grana na ponta. A gente sai para um modelo que a gente define os focos, alinhados com a estratégia do banco e se utiliza dessa rede já montada da Embrapi, que é um sucesso aí na aplicação de recursos não reembolsáveis. Tá? Enfim, são essas quatro grandes blocos, aí eu entro em detalhes maior numa sessão específica. Tá bom, Rosilda? Fico à disposição Secretário, aqui. por favor. Não, eu queria agradecer aos colegas do banco. O banco está evoluindo bastante na diversificação de alternativas para apoiar as empresas inovadoras, né? E aí, Rivera, eu queria agradecer o esforço que vocês estão fazendo, né, usando, né, os FIPs da Lei de Informática, né? É um exemplo muito significativo, uma proposta inicial que era um desafio de alavancar 120 milhões no lançamento que ocorreu esse mês, né, partiu com 240 milhões. Então, é fundamental que uma estratégia de alavancar, né, startups, né, em parceria com grandes empresas, né, com um olhar de IoT, né, isso é muito importante. Então, tem uma conjugação, Rosilda, de esforços dos instrumentos, que muitas vezes são de desconhecimento do setor empresarial, né, infelizmente, o governo não sabe cacarejar, ele faz a teoria do pato, né, então, eu acho que o banco tem colocado, né, e agradeço aí o nome dos colegas, a inovação. Não, o banco está apoiando empresas inovadoras. E essa é a grande sacada, né? Então, eu queria agradecer, Rivera, que transmito aos colegas do banco, né, essa percepção do engajamento de vocês apoiando as empresas inovadoras. Lá no secretário, né? Transmito sim, secretário, e só um comentário adicional, né? Entrou nesse fundo o recurso do Banco do Brasil, por exemplo. Ou seja, né, a gente com criatividade, né, com a arcabouço agora da Lei de Informática, você coloca recurso do setor, mas vem recursos de fora do setor também, tamanha importância que o setor tem e a perspectiva que os outros setores têm ao olhar a oportunidade de se investir em IoT, por exemplo. Então, o banco está super aberto e quer acelerar esse processo de trazer mais fundos com recursos, seja do setor ou de fora do setor, para a gente alavancar, né? Mas, de fato, a gente não vive só... Isso aqui é a agenda que a gente está construindo, mas o país não se constrói só com startup, né? Então, a gente tem que ter realmente instrumento para fortalecer as grandes empresas que investem em inovação, as médias empresas. Esse é o desafio que a gente tem que construir com esse diálogo aqui, Rosilda. Estava comentando que a última vez que eu acompanhei a carteira de empréstimos do Banco do Brasil só para o setor do agro estava em 168 bilhões de reais. Aí mais Caixa Econômica, algo em torno de 20. Então, quer dizer, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, é muito importante que a conectividade chegue ao campo.
que a capacidade desse setor de transmitir dados, de fazer uma gestão mais digital das suas informações, ela é absolutamente relevante. Então, juntar empresas de desenvolvimento tecnológico e os bancos e o setor do agro é absolutamente estratégico, né? Então, a gente conversa muito sobre essas questões lá no GT do agronegócio. Então, assim, é sempre importante isso, que esse movimento que o Banco do Brasil está fazendo, Rivera, de se aproximar e de tentar também alocar recursos, ela é muito importante porque as empresas param para desenvolver tecnologias para o agronegócio. A gente tem vários cases aqui dentro da PID Brasil de empresas que estão focando no agronegócio como oportunidade de diversificação de portfólio, né? Então, sem dúvida. Rosildo, só o último comentário, se permite, assim, claro, o discurso de que o agronegócio ele traz inovação, é claro que ele traz, e é super importante, é um setor que a gente tem que ter no país, tem que ter forte, né? Mas aqui a gente não tem evidência de países desenvolvidos sem setores baseados em engenharia, né? Seja indústria automotiva, seja indústria de tecnologia, você precisa ter densidade empresarial em setores de engenharia, baseado em engenharia, para você alcançar um desenvolvimento por evidência empírica, né? Então, é só esse comentário. Ramatsu, queria passar a palavra para ti. Obrigado, Rosilda. Primeiro, eu queria só parabenizar novamente aqui o evento, acho que foi muito, muito, muito oportuno, as palavras do deputado, as palavras do Paulo, né, dos colegas do BNDES também. Falar também que hoje a gente observa, quando você olha mundo afora, né, você vê um fortalecimento muito grande aí das políticas industriais, né? É uma coisa que não se observava muito há 10, 12 anos, tá? Mas quando você olha, pela primeira vez na história, o Reino Unido fazendo uma política industrial, a Alemanha fortalecendo, né, políticas industriais, instrumentos de fomento, idem Estados Unidos, China, França, né? Então, como o secretário Paulo bem colocou, né, hoje em dia é uma questão de soberania tecnológica, né? Então, todos os países estão atrás disso, né, estão olhando isso. Então, é importantíssimo também o Congresso, nessas discussões, nessas decisões, eles estarem olhando o que está acontecendo no mundo, tá? Então, especialmente quando se fala aí, né, de 5G, de tecnologias 4.0, de IoT, se você não tiver uma base de TICs forte, instalada, você não vai conseguir explorar essas oportunidades, né? São várias oportunidades abertas que a gente precisa muito dessas empresas, a gente precisa muito de fortalecer os instrumentos, né? Então... E eu queria complementar um pouquinho o que o Alcântara falou, viu, Paulo Alvim, o Hamilton. A gente, quando começa a trabalhar com as empresas, a gente vê que o que a gente desenvolve aqui não fica devendo nada em outro lugar. E nas interações que eu estou tendo, e a gente vai em algumas missões, eu fui lá para Israel com o ministro há algum tempo atrás, a gente sempre ouve assim, vocês quando desenvolvem tecnologia no Brasil, vocês pensam no mercado brasileiro, que é grande. E as empresas hoje, as startups, e principalmente as startups, as empresas, elas pensam no mercado global. Então, eu acho que esse estímulo, né, tem muito diálogo vindo de empresas querendo vir para o Brasil. Eu acho que o pessoal lá do Gontijo, do Henrique Miguel, a Eliana, vê muito isso. Mas eu acho que, em termos de incentivo da lei de informática, a gente prevê mais mecanismos que auxiliem as empresas lá fora, inclusive. Essa interseção vai ser extremamente produtiva, essa sinergia, para ajudar a gente a ampliar o mercado e a gente ajudar as empresas a crescerem globalmente. É uma sugestão de um trabalho um pouco mais profundo sobre isso. Tá? É essa contribuição que eu ia para vocês. Curado, hoje não tem... Toda vez que a gente coloca adjetivo, a gente restringe. Existe mercado. Isso não, está correto. Está correto. Qualquer hoje política de desenvolvimento, você atende às necessidades do mercado. Onde está o comprador é o que menos interessa. Gente, a gente está com quase 2 horas aqui de evento. Eu queria abrir o microfone para que, se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, e aí passar a palavra para o secretário, BNDES, FINEP, para a gente fazer
as últimas palavras aqui. Então, quem quiser fazer uma última pergunta e aí depois a gente passar para os convidados, fiquem à vontade. Acho que a gente cercou bem os assuntos e, secretária, a gente agradece demais a oportunidade de conversar com você, com a secretaria e com a equipe. A PID Brasil tem sempre essa agenda colaborativa no sentido de fazer com que as empresas saibam com quem a gente conversa, saibam quem são os interlocutores dentro do governo. Então, quanto mais as empresas souberem como conversar, com quem conversar, de que forma conversar, é importante para que esses indicadores eles venham cada vez mais atualizados e mais ricos. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Rosida, nós da equipe só temos a agradecer, né? É uma orientação do ministro Marcos Pontes, a gente está junto com quem faz ciência, tecnologia e inovação no país. Mas, então, em nome da equipe, né, o ministro, como eu falava, tem se posicionado muito que nós somos uma porta de interlocução com quem faz ciência, tecnologia e inovação. Nós estamos sempre abertos, né? Literalmente a porta aqui fica aberta, né? A turma sabe, né? E nós estamos aqui para construir junto com vocês, né? Eu acho que ter uma estratégia de país, né, uma construção coletiva, né, onde o setor empresarial é uma hélice da tríplice hélice, né? Então, é fundamental que todo o esforço de política pública, e aqui temos os diversos atores de política pública, que não só pensam, mas operacionalizam política pública, né? É fundamental essa interação, né, cotidiana, né, como rotina da nossa atividade, né, para que a gente possa fazer o melhor possível em benefício do setor empresarial. Nós estamos aqui, né, no caso do Ministério, também com o olhar do público de quem faz a ciência, a academia, os ICTs, mas, em especial, numa relação com vocês. No caso específico aqui nosso, da Secretaria, muito mais uma interação com o setor empresarial, né? Então, nós estamos à disposição, a equipe estava toda aqui, né, e continuamos à disposição de vocês, né? E falar que, como foi colocado nas falas do Rivera e do Newton, né, nós estamos juntos nesse processo. Nós interagimos juntos, né? Os problemas deles também são problemas nossos e nós estamos aqui para superar esses problemas e ter problemas novos. O desafio, como se pratica na inovação, é ter problemas novos. Exato. E os desafios a serem superados, né? Obrigada, secretário. Rivera? Acho que não tem mais nada a adicionar em relação ao que falou o secretário, só agradecer o evento e esse momento aqui com todos aqui e apontar para um evento específico aí do banco, apresentar suas linhas. Acho que a gente pode fazer daqui a 3 semanas, eu não sei como é que é o calendário aí, Rosilda, mas já deixo à disposição do time aqui. Perfeito. Um abraço a todos, bom dia para todo mundo. Obrigada, gente. Amato? Queria também, já acabei de falar também, né, mas eu queria agradecer novamente o evento, muito oportuno mesmo, tá, sempre poder ouvir as demandas do setor empresarial, especialmente dessas empresas que são aí realmente motoras, né, da inovação. Então, muito agradeço bastante, obrigado pelo evento, obrigado a todos. Henrique, quer dar as tuas últimas palavras, querido? Nossa biblioteca ambulante. Não, só agradecer a todos aí. As palavras são muito gentis, mas como o secretário disse, é da equipe, né? Eu sou apenas um dos membros. E agradeço pessoalmente. E estamos aí. Temos muito trabalho realmente. As equipes aí da FINEP e BNDES estão sempre conosco. O Júnior chegou há pouco tempo na Embrapi aqui, mas também fiquei tão feliz de ver o Edelvício ali, Edelvício, muito bem-vindo. Pois já tem trabalhado intensamente aí. Obrigado. Vamos lançar alguns editais novos aí que vão ter muito sucesso. E aí, em breve, nós vamos, né, Júnior, buscar aí BNDES e FINEP para aliar os esforços aí nessa área. Acho que as empresas da PID Brasil vão gostar bastante do lançamento aí. Com certeza. Muito obrigado aí, Rosilda. Obrigada, querida. Obrigada. Um abraço a todos aí, Alcântara, prazer te ver. Curado, Marcelo. Bom, devolvo a palavra. Tá bom, Marcelo, só para dar umas últimas palavras e a gente se despedir. Isso, agradecer a todos, agradecer ao secretário Paulo Alvim e o time, ao Henrique Miguel, ao Ramatsu, ao Rivera, a todos que participaram aí, todo o time da associação e também outros convidados, né? E é sempre muito bom, né? A gente tem tido esse apoio do Ministério
sempre porta aberta, sempre, né, conversando, discutindo, negociando. Então, isso é muito positivo para a indústria brasileira, e muito mais para a gente que tem esse DNA de pesquisa e desenvolvimento, de inovação, e que estamos aí há anos participando do mercado brasileiro, como comentou o Alcântara, exportando tecnologia também, sendo mais, ajudando a ser mais competitivo, né? Então, agradecer a presença, a participação, a presença de todos aí. Muito obrigado, secretário. E assim que possível, secretário, a gente fazer um encontro presencial para que pelo menos a gente bata as mãos. Que a gente se encontre logo, que eu estou morrendo de saudade de agarrar vocês todos. Tá bom? Beijo grande, muito obrigada pela oportunidade de ter 2 horas. Até mais. Até mais, tchau. Tchau, obrigada. Um abraço, gente.